Então, hoje, o tema de hoje é descubra o que está te impedindo de realizar o sonho de ter um imóvel próprio. Hoje a gente não vai falar tanto do emocional, a gente já vai falar muito de um tema que é muito delicado, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar e que eu acho que deveria, né, que nós deveríamos já ter isso na nossa vida desde pequeno. Ter tido essa educação, né, como matéria de escola mesmo, desde o primário. Mas, infelizmente, esse conhecimento, essa informação, ele vem para poucos, né? Então, não é todo mundo, né, que consegue lidar aí com dinheiro, que consegue ser organizado financeiramente. E, infelizmente, esse é o ponto, assim, chave, né, para as pessoas que conseguem conquistar o imóvel próprio, né? A maioria das pessoas que já tem uma disciplina financeira ou um controle das suas finanças, quando encaixa com o consórcio, encaixa com a ferramenta certa para acelerar esse processo, né, então vai muito rápido. Né? Então a conquista do imóvel próprio chega muito rápido. Quando você ainda não tem isso, né, você precisa fazer o quê? Criar como hábito. Né? Você precisa começar a desenvolver esse hábito, né? E aí a gente tem ferramentas para te ajudar nesse processo, tá? Que são essas que a gente vai liberar depois aí no final da live. E eu vou mostrar para vocês como utilizá-las também, tá? Então, é de extrema importância se você fala assim, não quero saber disso, eu não quero saber dos meus pontos fracos, né? Eu não quero saber do meu ponto fraco, enfim. Eu quero só gastar e tá tudo bem, né? Então, de repente, a maratona não é para você, de repente, essas lives de aquecimento não é para você, tá? É para quem quer conquistar o imóvel próprio. É para quem tem a fraqueza, mas quer resolver ela, né? É para quem sabe que precisa de ajuda, para quem já entendeu que sozinho, né, tá muito difícil de conquistar o imóvel próprio, mas que juntos a gente vai conseguir desenvolver uma estratégia, um plano para você resolver de uma vez por todas essa questão do imóvel próprio na sua vida. Vou falar muito pouco de fatores emocionais, tá? Muito pouco, é só uma linhazinha para a gente já entrar onde eu quero entrar, tá? Então, o que será que está me impedindo, né, de conquistar o meu imóvel? Muitas vezes, ponto, né, que a gente está ignorando de início ali, né, depois que a gente ressignificou suas crenças, entendeu que tá tudo bem se você conquistar o seu imóvel, entendeu tudo lá que a gente já falou nas lives anteriores, chega uma questão muito forte que a que ponto eu, né, ignoro as minhas vontades, né, a minha vontade de ter o meu imóvel para satisfazer os outros, né? Então, a que ponto eu ignoro que o maior sonho da minha vida é ter meu imóvel próprio, mas eu cedo, né, a uma viagem com os amigos que de repente não estava programado, ao meu marido que só quer gastar e não está preocupado com isso, né? A minha esposa que a gente não sentou e colocou ali os nossos objetivos, né? A gente não deixou claro e ela, né, está gastando além do que deveria. A que ponto eu estou ignorando o meu sonho de ter o meu imóvel, né? E ceder muitas vezes, né, principalmente aos filhos, né? Então eu vejo muitos casos, eu sou mãe, eu super entendo, né, de pessoas extremamente humildes, que têm uma renda bem apertada, bem justa, e aí quando você vai olhar, é porque o filho precisa e quer desesperadamente um tênis de uma marca muito cara, né? E aí a mãe, o pai acaba cedendo, né? E deixando ali, às vezes, um buraco, né?
na organização financeira da família. Porque às vezes não é só um tênis, né? Quando a gente começa a ceder muitas coisas, principalmente dos filhos, né? A gente começa a ceder, cede a primeira, cede a segunda, cede a terceira, e depois fica como se fosse algo totalmente normal, tá? Então, a que ponto eu estou ignorando a questão de ter a minha casa própria, de ter uma segurança maior para o meu filho, né? Para os meus filhos, que eu ignoro totalmente, né, o meu orçamento financeiro, o meu poder aquisitivo para comprar as coisas que ele deseja, tá? Então, nesses fatores, a gente tá ligado muito à nossa organização financeira, que é o que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar no detalhe dessa organização e você vai ter ferramentas aí para te ajudar nesse processo, tá? O segundo ponto, a gente seguir padrões, tá? Então, já falei de padrões aqui antes, que é a gente seguir um padrão conquista do imóvel próprio por meio do financiamento. Muitas vezes você vai ouvir alguém dizer assim: ah, se eu não financiar, eu não vou conseguir nada. Ah, se eu não parcelar no cartão de crédito, eu não consigo comprar nada. Ah, se não for assim, como que vai ser? Tá? Então, por falta de conhecimento, você acaba seguindo um padrão que muitas vezes nem está disponível para você. Tá? Então, às vezes o financiamento ele já está disponível, você foi lá, financiou e se arrependeu, né? E aí corre atrás de uma alternativa para se livrar dos juros do financiamento. Então, você busca o consórcio imobiliário para quitar um financiamento, que isso é possível. Eu nunca vi o contrário. Eu nunca vi alguém fazendo um financiamento para quitar um consórcio. Não existe, tá? Então, por que você deve procurar esse padrão? Por que não sair do padrão para conseguir realizar o seu sonho de forma mais justa, pagando menos, né, em menos tempo, de repente aumentando o seu patrimônio? Quanto você não está olhando para outras oportunidades, porque a mídia, né, os bancos, tudo, te condiciona para ter um padrão. Do tipo, você vai comprar um imóvel, então você vai financiar, simples assim. E aí você paga, né, por isso, 2 ou 3 imóveis por isso, tá? Então, agora com a Selic aumentando, pior ainda, né? Então, os juros tendem a ficar mais altos, dependendo do contrato do financiamento, ele pode sim aumentar. Tem um teto, a maioria tem um teto de 10% ao ano. Então, quando a gente fala de 10% contra uma taxa de consórcio de 1% ao ano, é 1 contra 10, tá? A gente vai ver mais isso com calma também, tá? As diferenças, as comparações, a gente vai entrar também no detalhe no decorrer aí da maratona. Vamos quebrar os padrões para quê? Você não precisa comprar seu imóvel com uma parcela muito alta, com prazo muito longo, né? De uma forma muito burocrática. Então, hoje o financiamento é extremamente burocrático, extremamente. Para você conseguir uma aprovação, você tem que ter uma renda não comprometida em nada, quer dizer, não dever nada no mercado, não comprometer sua renda em nada no mercado para você conseguir uma aprovação aí do financiamento, além da entrada de 20% a 30%. O terceiro ponto que te impede aí de realizar o sonho de ter o seu imóvel, fazer comparações, tá? Então, com o aumento aí da exposição nas redes sociais, é muito comum essa questão de se comparar com as outras pessoas, com a vida das outras pessoas, fique mais forte, né, em geral, em todo mundo, tá? Isso é fato. Às vezes você, poxa, não tá, sei lá, não tá precisando comprar uma determinada bolsa. Às vezes, eu não tô precisando. Mas aí você lá vendo nas redes sociais, viu a bolsa de alguém. Aí dali a pouco já começa um monte de anúncio te provocando para você comprar aquela bolsa, né? Ou então, os homens, um tênis, isso e aquilo. Poxa, eu não estava nem precisando, mas eu fui induzido, né, a de repente ter esse consumo que eu nem estava precisando. Poxa,
enfim, como que eu faço, né, para que isso não me afete tanto, né? A gente tem que ter, e na ferramenta vocês vão observar, a gente tem a hora do lazer, a gente tem a hora de, né, de comprar as coisas que a gente realmente quer, faz parte, né, de todo esse equilíbrio da nossa vida. Né? Mas quando ela está desequilibrada há muito tempo, então quando você está há muitos anos tentando realizar um sonho e não consegue, possivelmente a sua vida financeira está desequilibrada. Né? Então você precisa fazer o quê? Achar o ponto, né, onde está escorrendo, para dar uma fechadinha ali, para equilibrar de novo aí o seu barquinho. A gente acaba vendo aí muita coisa nas redes sociais, né, e se comparando, poxa, né, fulana tá mais bonita com isso, tá mais bonito com aquilo, né, de repente se eu tiver aquilo, quem sabe, né, eu também não fico igual, né, a gente acaba tendo essa comparação, não tem jeito, tá? Então, a gente entender até que ponto eu posso, né, dispor disso na minha vida, ok. Né? Então, eu ganho X do meu orçamento, tanto já está separado para a conquista do meu imóvel, que é o meu sonho principal nesse momento, né? E depois vem, né? Aí tem as despesas normais, né? O lazer, a roupa, né? De repente a viagem. Então tá tudo ali, onde você consegue entender nessa ferramenta como se equilibrar. Outro ponto importante: ser perfeccionista demais. Estudos já comprovaram, tá, que pessoas que são extremamente perfeccionistas, elas não conseguem arriscar nada, né? Elas têm extremamente um medo extremo, né, de cometer erros. E aí o que acontece? Entra o mas, né? Então, a Lise está falando disso, mas eu não sei se isso está certo. Mas eu acho que agora não é o momento. Mas, né? Na vida do perfeccionista sempre tem o mas, né? E o que acontece? Né? E pesquisas comprovam isso, que a pessoa que é extremamente perfeccionista, ela fica paralisada, tá? Ela não sai do lugar. Ela não consegue resolver as questões de vidas pessoais, profissionais, tá? Por quê? Porque se não for perfeito, ela não faz. Né? Então, se eu não for entrar no consórcio para ser contemplado no primeiro mês, eu não vou fazer. E aí, não faz o consórcio, não junta dinheiro, não faz o financiamento, não faz nada. Continua levando a vida do jeito que está levando até agora. Então, cuidado, né? Às vezes a gente não sabe que isso tá nesse ponto, porque às vezes você não é perfeccionista em outras coisas. Mas na conquista do meu imóvel, eu tenho que ter o mais ali, tenho que ter aquele bloqueio para não fazer coisa errada, não cair em nenhum golpe, né? Eu acho que está tudo bem, que isso está certo, que você tem que pensar, né, até um ponto determinado dessa forma, tá? Mas depois de um determinado ponto onde você avaliou, né, as opções, onde você encontrou alguém que, poxa, tá te mostrando que, ó, dá certo, ó, essa pessoa que tá falando, ó, esse outro cliente fez, deu certo, ó, você já tá há 10 anos sem fazer nada, né? Então, quando você entende isso, aí sim você consegue resolver essa questão de forma tranquila, sem ficar, né, com a cabeça muito preocupada, porque o perfeccionista também tem isso, né, de ser uma pessoa extremamente preocupada. Quais escolhas diárias, né, eu faço que não colaboram com a conquista do meu imóvel? Então, no meu dia a dia, né, desde o meu consumo até o meu desperdício. E o desperdício, ele passa desde da geladeira da nossa casa até, né, esses dias eu vi um vídeo, até o papel higiênico que a gente usa. Né? Eu vi um vídeo falando sobre o valor do papel higiênico, né? E aí, como, né, as pessoas deveriam usar o papel higiênico, porque, né, a gente acaba não pensando, acaba pegando muito, né?
E, enfim, não usa tudo e o papel higiênico tá caro. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade. Né? E agora, toda vez que eu vou no banheiro, eu lembro disso, eu falo, meu Deus, é verdade, o papel higiênico tá muito caro, né? Então vamos usar com moderação. Eu achei demais, gente. Vocês já devem ter visto aí pelo YouTube esse vídeo. Então, vamos voltar aqui. O consumo, né, que eu tenho aí em excesso no meu cartão de crédito, no meu limite do cheque especial. Por muito tempo da minha vida, gente, eu usei muito o meu limite do cheque especial. Parecia que ele fazia parte do meu salário. Até que um dia eu consegui zerar ele, né? E aí eu liguei para o banco e falei assim, foi difícil, não foi fácil. E falei assim para o meu gerente, olha, eu quero que exclua o meu limite, eu não quero ter nenhum real de limite. E aí ele falou, tem certeza? E aquele tem certeza até me balançou, sabe? Mas eu falei, tenho, você pode excluir. E aí ele excluiu, isso já tem mais ou menos uns 5 anos que eu fiz isso. Eu nunca mais tive limite na minha conta, tá? Por quê? Né, eu vou contar minha história, que muitas vezes, em muitas lives, em muitas maratonas, as pessoas se identificam. Eu via, né, o dinheiro ali, ele entrava dentro do meu orçamento, sabe? Do tipo assim, se der algum problema, eu tenho esse dinheiro aí fácil para usar e muito caro, tá? Então, os juros do limite, né, daquele dinheiro fácil que está ali na sua conta, ele é o mais caro que existe hoje no Brasil, é o mais caro, tá? Então, você vai pagar muito caro por ele. E se ele estiver fácil, sempre vai haver um imprevisto. Sempre vai acontecer alguma coisa. E você vai dar uma desculpa para utilizá-lo. Então, se você conseguiu, né, de uma forma aí, zerar ele, né, no meu caso, na época, eu lembro que eu parcelei, tirei os juros, né, então falei, eu quero pagar, mas eu quero pagar o valor justo, tal, e aí nunca mais utilizei, tá? Então, é uma dica aí que é difícil, mas não é impossível, né? É difícil, mas é simples, é só a gente ter foco e objetivo que a gente consegue, tá? Empréstimos fáceis, então aqueles empréstimos que também estão disponíveis ali na conta, sabe? Tem muitos empréstimos ali, facinho para você pegar um dinheiro, gente, aquilo é muito caro, né? Dependendo aí do banco, gente, é muito caro. É tipo, vai 3, 4% ao mês de juros. Hoje o financiamento, né, com o imóvel tá 10% ao ano, o consórcio 1% ao ano de taxa. Imagina você pegar um empréstimo de 4% ao mês de juros. Então, cuidado, tá? Cuidado com esses empréstimos aí muito fáceis que ficam disponíveis aí na sua conta corrente. Só vai te levar para o buraco e, infelizmente, te afastar cada vez mais do seu imóvel, porque isso também compromete sua renda no mercado. Então, para você conseguir conquistar um imóvel vai ser muito difícil, tá? Agora, quero falar sobre o score, tá? Antes de entrar aqui nas ferramentas, eu quero falar sobre o Serasa Consumidor e o score. Se você nunca entrou no site do Serasa Consumidor, não fez seu cadastro lá, faça, tá? Por que é tão importante? Lá, só o fato de você realizar o seu cadastro lá, o seu score, que é a sua pontuação de bom pagador ou de mal pagador, né? Então, algumas empresas, elas conseguem ter acesso a esse número aí que está lá, que o Serasa faz lá, né? Junta lá tudo, se você paga em dia suas contas, se você não paga, se você está negativo, se você não está, e vai formando uma pontuação ali para você, tá? Então, as empresas, elas conseguem consultar isso. Existem administradoras de consórcio hoje que não pedem nem comprovação mais de renda, tá? O que eles fazem? Eles só consultam ali o seu score, né? E ali eles conseguem ter uma fotografia da sua vida financeira, se você é um bom pagador ou se você está enrolado financeiramente, tá?
Então, só o fato de você fazer um cadastro lá, você já vai ver que mais ou menos uns 15 dias depois que você fizer o cadastro, o seu score já vai dar uma aumentada, tá? E por quê? Porque ele entende que você está preocupado com a sua vida financeira, que você está preocupado se alguma empresa te negativou, tá? Então você consegue também consultar ali, tá? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho lá o cadastro, e aí eu entrei um dia e estava lá uma empresa que me negativou por R$ 60. Eu falei, meu Deus, eu não tenho cartão dessa empresa há muitos anos, né? Não tenho. Era uma loja aí de departamento. E aí eu liguei para essa empresa e falei, olha, eu não reconheço isso, eu não tenho esse cartão, né? Então, aí eles abriram um protocolo, verificaram que o quê? Que aquilo era um clone de um cartão virtual, né? Então, eles conseguiram verificar, e, enfim, bloquearam aquilo, tiraram ali, né, o meu nome dali. E se eu não tivesse consultado o Serasa Consumidor, eu não saberia, né? E de repente aqueles R$ 60 poderia virar uma bola de neve de juros, e enfim, depois para resolver, sei lá, vou comprar um imóvel, poxa, tem uma pendência no seu nome, né? Então, cuidar do seu nome, do seu CPF, ele é muito importante para você que quer conquistar o seu imóvel, né? Então, saber, às vezes, teve muitas pessoas que entraram nas maratonas passadas e conseguiram resolver a questão do nome, né? Então, entrou lá no site do Serasa Consumidor, serasaconsumidor.com.br. Entraram lá, né? Conseguiram lá mesmo negociar as dívidas, né? Então, às vezes, você está devendo R$ 10.000, mas, poxa, se você conseguir negociar ali aqueles R$ 10.000, acaba ficando, né, menos. Então, sempre, eu tenho a intenção de pagar, mas eu quero pagar algo justo, não quero pagar pelos juros, né? E aí, normalmente, as empresas conseguem negociar para receber pelo menos o que você deve, tá? Então, muito importante, cuidar do seu CPF. Serasa Consumidor, cuidar do seu score, acompanhar a sua pontuação ali. Por quê? Porque se você entrar hoje no consórcio, tem empresas, tem administradoras que você consegue entrar no consórcio até estando com o nome negativo, tá? Mas na contemplação, ela vai consultar, né? Por quê? Quando você entra num grupo de consórcio, você é um credor, né? A administradora, ela não tá te dando nada. Você que está em conjunto ali com as pessoas, com o grupo, né? Poupando em grupo para comprar o seu imóvel, né? Então, aí todo mês vai ter lá os sorteios, vai ter os lances, tal. A administradora, ela só faz o trabalho dela de organizar essa reunião, de organizar, cobrar os inadimplentes, enfim, né? Então, ela não está te dando ainda o dinheiro do grupo, tá? Então, depois que você é contemplado, para a segurança do grupo, ela tem que fazer uma análise, gente, senão os grupos iam ficar muito desfalcados, né? Não ia funcionar, o processo não ia funcionar, tá? Então, essa análise, ela tem que ser feita. Tem empresas que fazem automático, né, só pelo score, e tem empresas que pedem a documentação mesmo, manda extrato, manda olerite, manda carteira de trabalho, depende da administradora. É muito importante para a sua segurança, para quem está colocando o dinheiro lá, né, para que, na sua vez, tenha caixa, tenha dinheiro ali suficiente para você conseguir ser contemplado. Tá? Então, por isso que é muito importante você cuidar do seu nome. Tá negativado? Tenta resolver essa questão, tá? Tenta negociar, tenta resolver o quanto antes, senão é difícil conseguir conquistar o imóvel negativado, tá? Eu já quero fazer o consórcio? Dá para fazer? Em algumas administradoras já dá sim. E aí você vai se organizando, né? Para quando for contemplado, você ter a carta de crédito para comprar o seu bem, tá? Mas e se eu for contemplado, estiver negativado, eu perco a contemplação? Você não perde, tá? Mas você não consegue retirar. Ela fica lá rendendo para você. A administradora vai aplicar o dinheiro da carta total. Então, não importa. Você pagou uma ou duas parcelas, você vai ter um rendimento em cima do valor da carta total. Você vai ter um rendimento em cima de um valor que você nem tem,
tá? Mas você só vai retirar depois que tiver tudo ok, que ela falar assim, poxa, não tem risco para o grupo, essa pessoa vai pagar as parcelas, tá? A ideia das administradoras de consórcio não é ter leilões de imóveis, né? Igual tem a Caixa Econômica, esses outros bancos, né? Que tem um monte de leilão aí de imóvel. Não é essa a ideia da administradora, não é o negócio delas, né? Elas não querem isso. Então, por isso que é tão importante essa consciência, né? Que você precisa resolver isso, tá? Então, a primeira ferramenta é essa daqui, que é o raio-x do cartão de crédito, tá? Gente, é sensacional, sensacional. Por quê? Às vezes você não tem aquela sensação de que, tipo, ai, veio tudo isso aqui no cartão de crédito. Não é possível que só essas comprinhas dá tudo isso. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Então, aqui você consegue, além de conferir, de ver se realmente está certo, é saber quanto você ainda deve, né? Então, assim, eu fiz uma compra, vamos supor lá, o que eu comprei? Eu comprei lá um sapato. E aí, minha parcela mensal é de, vou colocar aqui, R$ 20, por exemplo. A parcela mensal desse sapato é de R$ 20. Eu parcelei ele em 10 parcelas, tá? E eu já estou na parcela número 4. Então, ele me mostra quanto eu paguei no total, né, que foi os R$ 200, e quanto ainda falta para me pagar. Né? Então, poxa, esse sapato aqui que eu ainda, né, já está aqui meio estrupiado, ainda falta R$ 140 para pagar. Então, ele te dá uma clareza de, tipo, quando você for parcelar outras coisas, você vai olhar de uma forma diferente, né? Quando a pessoa fala assim, parcela em 10, aí posso parcelar em 10, você olha de uma forma diferente. Você fala, meu Deus, né? Quando eu for fazer o meu raio-x, eu vou ver que vai faltar ainda muito para me pagar isso. Será que vale a pena? Será que eu preciso disso agora? Será que eu posso comprar isso agora? Tá? Então, você consegue colocar o motivo, né? Então, eu comprei porque, poxa, eu estava dentro do meu orçamento, eu gostei, eu quis comprar, ou eu estava precisando. Ou aqui também, ó, o cartão. Então, às vezes tem mais de um cartão, você consegue colocar aqui em qual cartão você ainda deve X. Né? Eu estou fazendo um planejamento para quitar o meu cartão de crédito, zerar meu cartão de crédito, ou ter um limite ali para me gastar. Então, essa planilha, essa ferramenta aqui, você consegue utilizar ela, ajuda muito, tá, gente? Eu acho sensacional. E a outra, essa daqui que eu também adoro, que tem gente que paga para ter essa planilha, viu? Orçamento familiar. Liz, mas eu sou sozinho, não tem problema. Você vai ver que você também tem gastos, tá? Mas se quiser fazer da família, é sempre legal, né? Casado? Faz a família, né? Vai ser mais fácil para vocês conseguirem conquistar o imóvel próprio. Então, aqui, ó, você vai botar lá a sua renda, vai colocar o seu salário, vai colocar se tem 13º, férias, bônus, aluguéis que você recebe. Então, aqui é tudo que você recebe. E aqui, tudo que você gasta, né? Então, tem de tudo aqui, gente. Tem desde aluguel, água, consórcio, luz. Vocês vão reparar que tem consórcio em duas opções. Tem aqui na habitação e depois tem lá em investimento. Por quê? Porque pode ser o consórcio que você paga para a casa que você já está morando e pode ser o consórcio que você paga para investimento, né? Aqui, ó, para de repente ter um segundo imóvel, tá? De repente não está contemplado ainda, então você bota aqui no investimento. Lazer, ó, sempre tem, gente, né? Tem que ter o lazer, tem que ter o dinheirinho aqui, ó, para roupa nova, né? Então, você tem que saber dosar isso. Aí, nessas abinhas, ó, você consegue ver seu orçamento anual. Então, se você preencher aqui tudo, para onde está indo o seu dinheiro, isso é sensacional. Ele já calcula para você, né? Então, se você está gastando muito com imposto, com saúde, com automóveis, aqui ele separa, ó, cada tópico ali dos rendimentos, da habitação, da saúde. Aqui, se você tiver dependentes também, então, escola dos filhos, faculdade, material escolar, você consegue colocar tudo aqui. Aqui ele te dá algumas sugestões, se você quiser alterar ali na planilha, tá? E também, gente, essa planilha é para a vida inteira, tá? Porque aqui você consegue mudar, ó, eu quero ver lá em 2030.
Ó, ela funciona em 2030. Então, você muda ela aqui, tá? 2022, você muda aqui. Então, todo ano, você consegue fazer esse cálculo e se achar. Você vai ver que no início, se você não tem esse costume, né? Você vai ver que no início não é tão fácil. Ah, eu esqueci de preencher esse mês, né? Ou no outro mês, ah, eu não preenchi tudo. Ah, Elise, é muita coisa, eu vou preencher só algumas coisas. Mas é bom para você começar a ter a clareza de quanto, dentro da sua renda, dos seus gastos diários, você consegue investir para a conquista do seu imóvel. Eu vejo quando chega clientes aqui que não participaram da maratona, que não participaram das lives de aquecimento, né, que não viram nada, né? É muito difícil a pessoa conseguir dar o primeiro passo, porque ela está perdida, ela não sabe nem quanto ela tem para pagar de cartão, né? Quanto ela tem daqui 3 meses ainda a fatura do cartão? Quanto ela gasta, né? Só com a casa dela, só com a habitação, só com os filhos, né? Então, como que você vai dar o primeiro passo se você não entende isso, não tem a clareza disso? Não consegue, gente, não consegue. Aí sabe o que acontece? Entra no consórcio, aí paga 2, 3 meses, desiste. Ah, o consórcio não era para mim. Não é o consórcio que não era para você. Você que não está preparado para o consórcio. Então, você precisa estar preparado. Se você quer realizar o sonho sem pagar juros abusivos, dentro da sua realidade. Ah, mas Liz, eu pago aluguel. Não tem problema. Você vai entender que existe estratégia para você também que paga aluguel. Então, você tem que assistir a maratona. Vai ter uma estratégia, mais de uma estratégia para você que paga aluguel lá. Mas você precisa antes ter essa clareza. Se você chegar totalmente despreparado, ou depois, Liz, eu quero a consultoria, eu quero sua mentoria, mas eu não sei de nada. Aí fica difícil a gente conseguir ajudar. Então, precisa entender. Se você não entender, se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. Então, Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Agradeço demais aí a presença de todos. Gente, bom descanso, boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã.